Fala, galera concurseira, vamos iniciar aqui mais uma aula de resolução de questões, agora voltado para o concurso de Piqué Carneiro. Você que vai fazer o concurso da Prefeitura Municipal de Piqué Carneiro, curte, compartilha, ative o sininho para que eu venha colocar mais aulas como essa e você venha ficar bisurado. Já foi definida a banca, é o Instituto Seletiva. Você não pode deixar de fazer esse concurso. Vamos lá iniciar a aula aqui, respondendo questões de direito constitucional da sua banca. De acordo com o artigo 37, caput da Constituição Federal, a ética pública exige que o servidor, letra A, atue com honestidade, integridade e boa-fé institucional. Já encontramos o gabarito da questão, mas vamos comentar a questão. A administração pública direta ou indireta é regida pelos princípios chamados legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem é a administração pública direta? União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Quem é a administração pública indireta? É fundações, ou seja, são fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, a administração pública existe direta e indireta, como já mencionamos. Show? Então, ela vai ser regida por esses princípios. A legalidade é um princípio em que a administração pública, o agente público, ele só pode agir conforme a lei. E se a lei não especifica a conduta para o agente público, ele pode fazer qualquer coisa que não está definido em lei? Também não. Ele só pode fazer o que a lei autoriza, diferentemente do particular. Show? A impessoalidade, o agente público, ele deve agir sem favoritismo pessoal, para beneficiar um terceiro, não pode. Fere o princípio da impessoalidade. Quando falamos em moralidade, o agente público deve agir de boa fé, deve ser honesto, deve ser probo. Show? Publicidade, a regra é que os atos, eles sejam o quê? Público. Existe a exceção? Sim, existe atos em que há uma exceção em que não devem ser publicados e devem ser sigilosos. E a eficiência em que o serviço deve ser prestado de forma eficiente, sem prejuízo à administração pública, que esse serviço seja prestado de forma eficaz, sem gastos exorbitantes. Show? Então vamos aqui. Já entendemos cada princípio desse aqui. B. Utilize sua autonomia para decidir conforme preferência pessoal. Não, preferência pessoal fere o quê? Vai ferir esses princípios da administração pública. C. Priorize interesse particular. O interesse é o quê? Público. D. Adote padrões morais exclusivamente privados. Negativo. Vamos para a próxima questão. Sai aqui para ficar melhor. Questão da seletiva ainda. O artigo 37 da Constituição Federal de 88 estabelece que a administração pública direta, como já falamos, União, Estado, DF e município, indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Só uma observação, quer dizer que a União tem autarquias? Tem, os Estados têm, o Distrito Federal também pode ter? Sim, assim como os municípios. Obedecerá ao princípio da legalidade, pessoalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como já citamos na questão anterior. Assinar a alternativa que apresenta a correta, ou seja, a alternativa correta. Por que está falando isso, professor? Porque tem questões que pedem o exceto, o incorreto, desacordo e por aí vai. A descrição do princípio da impessoalidade. A questão ela quer o conceito do princípio da impessoalidade em uma dessas alternativas. Letra A. É o princípio que exige a conduta do agente que esteja sempre de acordo com a lei, sendo vedado qualquer ato que não encontre previsão legal. Esse conceito está perfeito, porém não é o conceito de princípio da impessoalidade. Esse conceito é o conceito do princípio da legalidade.
em que a conduta do agente deve estar de acordo com a lei. Show? Letra B. Impõe que a atuação do administrador público deve ser voltada para o interesse público, sendo proibida a promoção pessoal de agentes ou prática de favoritismo. Já encontramos o gabarito letra B de bola. O princípio da impessoalidade tem que haver, deve haver o interesse público e não de favoritismo, de não promoção pessoal. Então, gabarito letra B de bola. C. Determina que atos da administração pública devem ser transparentes, possibilitando o controle por parte da sociedade, ressalvado as hipóteses do sigilo previsto em lei. Também perfeitamente esse conceito é o conceito de quê? De publicidade, porém não é o gabarito porque ela quer o da impessoalidade, como já encontramos na letra B. D. Exige que a atividade administrativa seja executada com presteza, perfeição, técnica, qualidade, buscando sempre o melhor, a melhor relação em custo-benefício. Esse princípio aqui também está perfeito, é o princípio da eficiência. Então aqui já encontramos o gabarito letra B, porque ela queria impessoalidade. Vamos para a próxima questão. Que diz assim, ó, o artigo 37 da Constituição Federal de 88 estabelece os princípios que regem a administração pública. Como já falamos, mas vamos revisar. O professor está repetindo, sim. Vamos repetir para fixar melhor. Administração pública, quem é ela? União, Estados, DF, município. Administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Dentre eles, o princípio da moralidade exige que a conduta do assistente de recepção de todos os agentes públicos vá além da mera legalidade formal. Assinala a alternativa que expressa, olha aí, correta, a descrição do princípio da moralidade administrativa. Letra A. Vamos para a letra A. Letra A. Impõe que o agente público só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite, de forma que qualquer ato não previsto em norma é considerado válido. Quando falamos em que o agente só pode fazer aquilo em que há uma previsão em lei, é o que? É o princípio da legalidade. Então não é o que? A letra A de aprovado. Vamos para a letra B. A letra B diz assim, garante que os atos e documentos da administração pública sejam amplamente divulgados, permitindo o controle social e transparência, ressalvada a situação de sigilo. Que princípio é esse daqui? Esse aqui é o princípio da publicidade. Portanto, não é o gabarito da questão, porque ela quer da moralidade administrativa. C. Determina que a atuação do servidor deve ser pautada em padrões éticos de honestidade, lealdade, boa-fé, não sendo suficiente apenas que o ato seja legal. Aqui é o gabarito perfeitamente do conceito que já mencionamos nas questões anteriores. Quer dizer que o princípio da moralidade deve estar pautado na ética, na honestidade, deve estar pautado na probidade do agente perfeitamente. Então vamos para a letra D. Exige a busca por resultado positivo, com produtividade, qualidade, presteza na execução, visando o melhor desempenho do serviço público. Errado. Isso aqui é o princípio da eficiência e não moralidade administrativa. Vamos lá para a próxima questão. Você que está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, ative o seu sininho aí no YouTube e vamos lá rumo à aprovação. Não deixa de curtir esse vídeo. Show? Vamos lá. Ainda a questão da sua banca, Instituto Seletiva. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 88, a moralidade administrativa exige, letra A, a atuação baseada em honestidade, lealdade, boa-fé e integridade. B. Tomada de decisões com base em preferências pessoais. C. Prioridade para interesses individuais. Condutas orientadas por critérios políticos internos. Nós já estudamos
cada princípio desse. Quando falamos em legalidade, deve agir conforme a lei. Quando falamos em impessoalidade, não pode agir ferindo a igualdade. Deve agir de forma impessoal. A moralidade deve agir o quê? Conforme os padrões éticos, de forma honesta, de forma proba. Então já encontramos o gabarito que letra A de aprovado. Vamos aqui, ó. Tomada de decisões com base em preferência pessoal, a gente já viu que não, que fere a igualdade, né? Prioridade nos interesses individual, o interesse é o quê? O interesse é o público. Conduta orientada por critério político não tem nada a ver. Vamos para a próxima questão. A administração pública indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedece quem é os princípios que a gente viu aqui? Quem é os princípios que ela obedece? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vai obedecer esses princípios, nos termos da Constituição Federal de 88. Sobre o tema, assinala a alternativa que não, cuidado, que não apresenta outro dispositivo constitucional a ser obedecido pela administração pública. Vamos aqui, letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, mas nunca aos estrangeiros. Preste bem atenção. Existem cargos, conforme a Constituição Federal, em que só poderão serem assumidos por brasileiros natos. Os cargos privativos, eles só podem ser assumidos por brasileiros natos. Mas são todos os cargos? Não. Então, o artigo 37 ele vai dizer, ó, o contrário disso aqui. O 37 ele vai dizer que preencha os requisitos estabelecidos na forma da lei. Então, quer dizer que estrangeiro, ele pode assumir cargo público no Brasil? Pode, na forma da lei. Então, já encontramos o gabarito, letra A de aprovada. Ele diz que nunca um estrangeiro ele pode assumir um cargo público aqui no Brasil. Então, está errado. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo e comissão declarado em lei livre nomeação e exoneração, que está perfeitamente correto, mas não é o gabarito porque ela quer uma errada. Cuidado com isso aqui. C. As funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimo previsto em lei, destinam-se apenas às atribuições de chefia e assessoramento. Perfeitamente correto, mas não é o gabarito porque ela quer um errado. A lei reservará o percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua demissão. Perfeitamente correto, porém não é a alternativa correta, porque ela quer uma errada, conforme já encontramos o gabarito letra A de aprovar. Curte, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, vamos lá e rumo à aprovação.